Você sabe o que são os Open Access Journals? Fica aqui comigo que na aula 31 a gente vai entender o que são, para que servem, como utilizar os Open Access Journals. Vamos lá. Por um acaso isso aqui já aconteceu contigo? Você foi buscar um artigo, foi procurar um artigo, foi pelo nome, achou no Google Scholar, por exemplo, uma das grandes bases de dados existentes. Procurou, por exemplo, esse caso aqui, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia em 2003, né, que trabalha muita coisa, psicologia cognitiva, e você precisou desse artigo aqui, ó, Maps of Boundary Rationality. Ok, Daniel Kahneman, está aqui. Aí você achou o artigo, achou o site, entrou no site, se deparou com esse retângulo vermelho aqui embaixo. Opções de acesso: subscrito ou compra individual. Isso já aconteceu contigo? Então, assim, saiba você que você não vai ser o primeiro nem o último, né, pesquisador a encontrar bases de dados que são pagas. Pago ou por você, nesse caso, ou pela sua instituição. Então, a maior parte dos alunos no meio acadêmico, isso de mestrado, doutorado, eles precisam das bases de dados que são contratadas pelas instituições, como, por exemplo, essas daqui, que são uma das mais conhecidas. Então, nos anos 2000, surgiu um movimento chamado de Open Access, ou acesso aberto, que é um conjunto de princípios e uma série de práticas através das quais as pesquisas são distribuídas online, livres de taxas de acesso ou outras barreiras. Com acesso aberto, as barreiras à cópia ou reutilização são reduzidas ou removidas aplicando uma licença aberta de direitos autorais. Portanto, foi um movimento para combater esse controle das grandes editoras de conhecimento, dos grandes journals, que restringem o acesso à informação através de um pagamento pelo aluno, pelo estudante, de uma taxa para baixar o artigo. Então, o Open Access Journals ele é um movimento que surgiu mais ou menos nos anos 2000 e hoje conta com uma franca adesão e quase que espalhado universalmente, que é um movimento que busca combater a privatização do conhecimento produzido publicamente, a restrição de acesso ao conhecimento pelas instituições para o ser humano, a comoditização do trabalho publicado em oposição à sua democratização, a exploração de trabalho gratuito de acadêmicos que servem como revisores, editores e autores sem qualquer pagamento. E isso é interessante porque esses journals principais eles funcionam com esse modelo. Eles tornam o acesso difícil. Então, assim, muitas vezes o processo de revisão leva 6 meses a 1 ano. Muitas vezes um artigo desse é publicado com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos até. Portanto, quando o conhecimento já é publicado, muitas vezes ele já vem totalmente defasado. Todas as pessoas que trabalham para revisão, peer, double blind review, edição, autores, revisores, eles não recebem 1 centavo. Imagina se você precisar de 100 artigos e cada um custar $10. E $10 é barato, eu já vi artigos de $60. Imagina, né, a média de $20 a $30 por artigo, imagina quão caro não sai. Isso é totalmente contrário à capacidade de pagamento de pessoas, por exemplo, de terceiro mundo. Portanto, o combate ao elevado custo de acesso ao conhecimento monopolizado por grandes editoras é uma das finalidades do Open Access. É um movimento. Tá? E se vocês olharem bem, aqui tem uma figura que mostra uma classificação. Tá? E hoje é por cores. Então, assim, eu tenho aqui os que são que têm revisão e os que não estão dentro desse diagrama de Venn aqui de peer reviewed são aqueles que publicam sem revisar. Então, esses até são conhecidos como jornais predatórios, né, de uma forma pejorativa. São conhecidos como Journal Predatory Journals, porque eles não se preocupam com a qualidade do que está sendo publicado, e sim aquilo que está sendo publicado que rende algum dinheiro. Por quê? Porque é um modelo que cobra do autor
os chamados APCs, ou Article Processing Charges, que são taxas de publicação, que variam de $10 até $1.000, até $5.000, como o mais caro que eu já vi até hoje. Então, nesse modelo, o que sofre o processo de revisão e cujos autores retêm o copyright, e também são livres para os leitores, eles são chamados de Golden, de Gold Open Journal, Open Access. Então é um acesso aberto dourado, que é o que é chamado, tá? Porque ele tem tripla função. O que tem quádrupla para a função, que é livre para autores, leitores, sofre processo de revisão por pares, e os autores retêm o copyright, é chamado de Diamond, ou Diamante, tá? O Open Access. Agora, você tem outros níveis, por exemplo, esse Green, que é o Open Access, e o que ele é? Ele é livre para leitores, livre para autores, peer-reviewed, mas o autor não retém o copyright. Em muitos dos casos, você transfere o copyright para as editoras. Esses são journals bastante conhecidos e proliferam quando você transfere os direitos de copyright, né, os direitos para a própria editora. Você tem aqui os preprints, no cinza aqui, onde você retém o copyright, é livre para os autores, certo? É livre para os leitores. Então, por exemplo, você coloca uma pré-impressão no ResearchGate, que é um canal de pesquisa, e você pode ali colocar seu preprint antes da publicação, pré-publicação. Ele não é a publicação, ele é uma pré-publicação. Depois você também você tem o Vanity Press. O Vanity Press é aquela imprensa da vaidade, que é do autor, não é livre para os leitores, certo? Mas não tem revisão nenhuma. Então, assim, é pura e simplesmente a opinião do autor que prevalece, e muitas vezes o site é do próprio autor. Existe o Total Access, é exatamente isso que se quer combater, tá? Que é o que é peer-reviewed, ok, livre para os autores, que na verdade trabalham de graça para isso, não é livre para os leitores. Tá? E os autores retêm ou não copyright, porque essa é uma questão que muitas vezes o autor não retém o copyright, algumas vezes ele retém o copyright nesse Total Access. É o chamado paywall, é aquilo que é pago também. Então, por exemplo, tem journals que liberam, assim como os jornais, jornais de grande circulação, como o Globo. Se você entrar no Globo, você consegue ver o headline da notícia, você entra um pedacinho da notícia, mas rapidamente você é obrigado a, se quiser continuar lendo a notícia, você entrar e pagar a subscrição para continuar lendo o artigo. Isso acontece não só em jornais de grande circulação, mas também em jornais acadêmicos. Alguns deles liberam o abstract e você tem que, se quiser continuar lendo o artigo ou baixá-lo, você tem que pagar. Tá? Isso é chamado de Total Access. É isso que o movimento de Open Access Journals quer evitar, o Total Access. Claro, eu também tenho umas publicações e editoras que são subsidiados, também outra imprensa de vaidade, são peer-reviewed, livre para leitores, né? E só. Nada livre para o autor, muita gente tem até que trabalhar para completar isso, e o autor não tem poder nenhum, né, de fogo. Então, assim, é interessante que essa classificação hoje de Open Access envolve tudo isso. Mas por quê? Porque tem gente que trabalha mal e tem gente que trabalha bem. Tem artigos, journals, que cobram caro para colocar um trabalho e simplesmente para colocar aquele trabalho disponível numa base de dados em que você pode consultar. Outros cobram para você ter alguns requisitos, como DOI, como uma boa visibilidade. Muitas vezes esses journals que são Open Access, eles entram no meio do ResearchGate, eles têm
assinatura com várias bases de dados para divulgação do teu material. Então, muitas vezes, o que acontece é que você paga, esse valor que o autor paga, ele subsidia a existência do journal. Bom, finalmente, nossa referência, o manual de publicação da APA, né, o guia oficial para o estilo, que é bastante interessante, vale a pena a aquisição dele, que tira todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre trabalhos acadêmicos. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.